Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, você que nos acompanha aqui no programa A Vida Continua. Muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por estarem conosco, obrigado pelos reacts, obrigado pelos compartilhamentos. Olha, nós vamos indo devagar aí, divulgando a nossa mensagem de fé na imortalidade, de fé na vida, vida que não para, vida que não cessa, vida que pulsa em todos os quadrantes do universo. Hoje, sábado, 17 de agosto, os brasileiros hoje estão lamentando aí a partida do nosso grande comunicador, animador dos domingos, Silvio Santos. A gente lembra de Silvio Santos e hoje as manchetes nas televisões, nas redes, não fala de outra coisa, senão Silvio Santos. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos ver se eu compartilho com vocês um pouquinho do que está nas redes aí. Então, está aí, no UOL e outros sites, eu não vou mostrar todos, mas adeus Silvio Santos, está aí, Silvio Santos era nome artístico, porque ele se chamava mesmo Abravanel, né? Seu nome real era Abravanel. Ficar velho é ruim, como disse ele. Silvio Santos será eterno, já disseram alguns aí. As celebridades estão falando. E tá aí, morte de Silvio Santos hoje, em São Paulo, no Hospital da Zona Sul, aos 93 anos. Relembra os programas. Você sabe. Tá aí Silvio Santos e Lula, Silvio Santos no seu auditório, nos seus programas mais do que populares, o seu jeito próprio de falar, com o microfone preso à gravata para deixar as mãos livres. Não é? Eu volto agora aqui para a nossa tela, porque vamos ao nosso programa A Vida Continua. Silvio Santos, senhor Abravanel, olha, o que eu gostaria de fazer um link aí. Silvio Santos era camelô, é próprio do judeu lidar com comércio, né? Ele, como sendo um descendente de judeus, há uma biografia dele, inclusive, dos seus ancestrais, da sua árvore genealógica, que foram buscar os seus ancestrais lá no século XVI, na Península Ibérica, quando a Inquisição Católica perseguiu os judeus. E muitos judeus de Espanha e Portugal mudaram o nome. Por isso que você encontra muitos judeus hoje assinando Oliveira, Pereira, e no fim os seus nomes são, quando vai se olhar lá o nome original, é nome Rosenben, Rosenstein, Rosenthal, né? Nomes judeus. Abramovic, etc. Silvio também veio ganhar a vida no Brasil, no Rio de Janeiro, depois se transferiu para São Paulo. Isso me fez lembrar, para nós espíritas, a história de Frederico Figner. A história de Frederico Figner. A gente chama de Fred Figner. Ele também, descendente de judeus, comerciante, ele morava nos Estados Unidos, desceu para o México, depois Pará, aqui no Brasil, até chegar no Rio. Ele vendia gramofones, aqueles antecessores da vitrola, porque o disco de vinil ainda estava começando. A RCA Victor ainda estava com aquelas bolachas ainda, 78 rotações. Então, no fim dos anos 40 e 50, o Frederico Figner, no Rio de Janeiro, popularizou
o gramofone. Montou uma loja no centro do Rio de Janeiro para vender discos. Então, os primeiros discos foram chegando, quem tinha vitrola já podia tocar o seu disco na sua vitrola. E os discos, aliás, o dia do vinil passou rápido, passou aí há 3 dias, né? 15 de agosto foi o dia do vinil. Daí a nossa homenagem, então, ao disco vinil, que eu tenho um compacto simples, prensado lá na Continental, ali ainda no Parque Dom Pedro, ali naquela região da Moca ali, né? Vejam, o Frederico Figner começou a fazer uma fortuna no Brasil, porque ele foi o precursor das vitrolas. E ele foi fazendo fortuna, mas ele é um homem bom, foi homem bom, dedicado à caridade, conheceu o espiritismo, ligou-se à Federação Espírita Brasileira, que à época tinha a sua sede lá no Rio de Janeiro, na Rua Pereira Passos, né? Está lá ainda, é um prédio conservando lá a memória do espiritismo, mas a sede hoje é em Brasília. Frederico Figner, inclusive, deu pomposos cheques em favor, poupudos, né? Deu poupudos cheques para ajudar aí a gráfica da FEB, para ajudar nas obras de caridade. Inclusive, Frederico Figner, quando estava já muito velhinho, ele deixou um cheque, eu não sei se é R$2.000, 2.000 cruzeiros, que é coisa do passado, a gente nem lembra mais, o Brasil teve tantas moedas, né? Mas esse cheque poupudo foi para as mãos do Chico, e falou, o que eu faço com esse cheque? Ficou num drama de consciência muito grande. Mas as filhas de Frederico Figner, ou Fred Figner, que não tinham nada a ver com o espiritismo, até censuravam o pai. Falou, olha, nosso pai morreu, deixou esse dinheiro para o senhor, faça o que o senhor quiser. E Chico ficou pensativo. Transferiu tudo em favor da FEB para melhorar, renovar lá os equipamentos da gráfica, dos livros publicados pela FEB Editora. Mas é curioso que o próprio Fred Figner aparece ao Chico e diz, olha, Chico, eu vim aqui porque eu quero ditar um livro. E ditou. E o livro veio com o título Irmão Jacó. Perdão, voltei ao título do livro. Assinado Irmão Jacó. Jacob, inclusive. Por quê? Porque já tínhamos tido aquele incidente desagradável com a família de Humberto de Campos. E Humberto de Campos, para evitar novas contendas jurídicas, passou a assinar Irmão X. Para evitar o mesmo problema, Frederico Figner assinou Irmão Jacó, buscando lá atrás, numa reencarnação muito distante, quando ele reencarnou com esse nome. Eu fiz um paralelo aqui, não sei se agradou vocês, mas o tema de hoje, agora sim eu posso entrar no tema, agora sim o som voltou, continuamos. A gente pretende hoje também não só falar do espiritismo como fé raciocinada que é, uma doutrina com bases na razão, mas também dizer dos dogmas abraçados aí por outras doutrinas e que balançam, né? A palavra dogma, então, começa a perder o caráter científico que ela tem, de princípio, uma verdade absoluta, e passa a ser algo negativo. Os dogmas da igreja. Isso soa mal nos nossos ouvidos, né? São aquelas verdades impostas goela abaixo dos seus fiéis. E eles dizem, mas eles mandam fazer, tem que ser assim. Não é? Muito bem. Então, o tema de hoje
agora sim eu posso projetar para vocês, é Fé e Razão, o Espiritismo e as Igrejas Dogmáticas. Esse é o tema, e também vamos fazer aqui uma alusão ao livro O Céu e o Inferno, que foi publicado também em 15 de agosto de 1865, então a obra já tem 159 anos. Vamos falar um pouquinho também desse senhor aqui, ó. Sabe quem é esse senhor? Olhe bem. Dante Alighieri. Vinheta, vamos subir o som. Muito bem, amigos, vamos continuar nossa live. A cachorrinha agora acalmou, né? Vamos falar um pouquinho do livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, você se delicia com ele. É uma obra deliciosa. Aqui, Allan Kardec começa a solapar as bases desses dogmas que a igreja fez descer na goela dos seus fiéis. Começa aí a tese do anjo caído, que então o anjo ciumento, com inveja de Deus, quis então rivalizar-se com Deus. E por isso Deus o mandou embora e ele se transformou no príncipe das trevas. Ele se tornou Lúcifer. Olha, tenho até medo de falar essa palavra. Estão fazendo uma estátua para Lúcifer aqui no Brasil. Acreditam? É quase inacreditável, mas é verdade. Em Gravataí, Rio Grande do Sul, tem lá uma estátua de 5 metros. Lúcifer. E eu entrei para saber um pouquinho, entrei na internet, vi. Parece que agora veio uma notícia recente que vão interditar lá a obra, mas a obra já está erguida. Vocês entram na internet, vocês vão ver. Estátua de Lúcifer, mede mais de 5 metros. E aí você vai ver quem está por trás disso. É um grupo que se dizem mestres da magia negra e que prestam serviços do tipo amarração do amor. Você quer que seu amor volte para você? Estamos aqui, 1666. Até nisso eles põem os números lá da besta, 666. Ah, mas você quer abrir a mão da pessoa amada para ela ser mais generosa? Aí é 2000 e tanto, 666. É uma coisa absurda. Então a gente começa a viver, nós estamos vivendo dias mesmo de trevas, meus amigos. Uma das lives anteriores eu falava de uma pandemia nova que vem aí, né? E não estou falando do Mpox, não. Estou falando das obsessões coletivas. Recentemente, 2 dias atrás, eu vi um noticiário policial aqui na região que eu moro, Campinas, um jovem, 20 anos, preso porque disseminava mensagem de ódio, de violência, e daí para mais. Ele foi preso, não foi apreendido, foi preso. Encontraram na casa dele muito material no computador dele. A tela já tinha suástica de Hitler. Como é que ele pode se afinar com isso? Como é que ele pode se identificar com a Ku Klux Klan, por exemplo, americana? É uma ideia de racismo, de ódio. É uma ideia, é um sentimento que você fala, mas como é que pode? Todo mundo caminha para o bem e ele quer defender o mal. Será que é revolta? Então, meus amigos,
O livro Céu e Inferno vem mostrar que, na verdade, não há inferno nem céu. O céu, que é pintado pela igreja como um lugar de blandícias, onde tem anjos tocando harpas, com asinhas, todo mundo com uma auréola, sem trabalhar, isso deve ser um marasmo total, uma coisa horrível. Aqui, o que nós vamos ver nesse livro, O Céu e o Inferno, depoimentos que Allan Kardec selecionou e colocou aqui, daqueles que estão no mundo espiritual e dizem, olha, eu não sou um espírito plenamente feliz, mas já posso usufruir de alguma coisa boa. Eu posso trabalhar, por exemplo, aqui no plano em que me encontro, porque há planos e subplanos. Não o céu e o inferno. O inferno é uma região inóspita, onde ninguém entra. Ou melhor, quem entra, entrou, não sai mais. Está irrevogavelmente perdido, danado. Não é assim. Imagine o dogma das penas eternas. Então, eu queria recolhendo aqui o que disse lá no Velho Testamento, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele diz, eu não quero que o ímpio... Eu tenho ele aqui, eu tenho a lâmina aqui, eu vou mostrar. É mais fácil ler na lâmina, não é? Quer ver? Eu tenho a lâmina aqui. Ezequiel. O que disse Ezequiel? Ele diz, eu não quero... Nós queremos a salvação do ímpio, do pecador. Nós queremos que ele viva. Essa é a visão de Deus. O que diz Ezequiel? Juro por mim mesmo, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Olha o que diz Pedro na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 9. Deus é longânimo, ou seja, generoso, bondoso, a palavra pouco usada, longânimo, mas generoso, bondoso, resignado, corajoso. Então, Deus é longânimo para convosco, para com nós todos, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. João, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Paulo, Deus não quer que nós sejamos destruídos, mas que a gente chegue à verdade pelo conhecimento. Isso é Paulo. E aprendemos também que Deus é infinitamente misericordioso. Deus não quer sacrifício, quer misericórdia. Como é que Deus então vai criar o seu filho sabendo como ele é e vai depois jogá-lo no fogo ardente? Aliás, o fogo aí é uma imagem. O que queima mesmo é o remorso, meus amigos. É o remorso que queima. Se você vê aqui o livro O Céu e o Inferno, não, esse aqui é o Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Agora sim, O Céu e o Inferno. Puxa, nós temos aqui vários depoimentos de espíritos, alguns numa condição de espírito feliz. Antônio Costot, por exemplo, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. Foi sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em vala comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé. Simples calceteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os fracos recursos de que dispunha. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos, do que em vãs satisfações de amor próprio.
além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. Mas você tem espíritos que estão em péssimas condições. E lá se lamentam, se arrependem e esperam ansiosamente uma nova oportunidade na Terra. Eu me lembro o caso do Boêmio. O Boêmio falou, meu maior suplício aqui é não poder ir para a noite. Eu estou do lado de cá. Essa é a privação, a punição que eu estou recebendo. Há espíritos suicidas que ficam se vendo repetir à sua frente, vendo repetir na sua visão psíquica a cena da sua morte provocada. Se alguém se lançou de um penhasco, fica vendo aquela sensação de despedaçar-se nas pedras. Se foi por um projétil disparando uma arma, se foi por afogamento. E isso tudo vai se refletir quando o suicida reencarnar. Por isso que há muitas criaturas com problemas, verdadeiras obstruções mesmo no pensamento, no cognitivo, bloqueios. Então, na perfeita, completa idiotia, nascem assim. São espíritos que cometeram suicídio, lesando principalmente os tecidos sutis da mente, do cérebro. Precisam do corpo físico para drenar tudo aquilo, para voltar a ser um espírito saudável, né? Mente sã, temente a Deus, ligado ao bem. Mas o livro O Céu e o Inferno tem ainda o condão de combater a tese do anjo caído, das penas eternas. É aqui que Kardec realmente se coloca como o Espiritismo de fé raciocinado e os dogmas da Igreja. O Evangelho segundo o Espiritismo, não. Ele só reúne os ensinamentos que tratam da questão moral, da regeneração do homem. Não entra nas questões polêmicas da Igreja, da Virgem Santíssima, como é que ela concebeu. Jesus tinha irmãos? Tinha. José era casada nas primeiras núpcias. Como se deu a concepção, então, de Jesus, se eles não tiveram conjunção carnal, José e Maria? Esse é um dogma também. Será que o fato dela ter tido sexo com José é pecado? Vai torná-la menos amada? Bom, mas digamos que ela tenha sido concebida pelo Espírito Santo. Como que é isso? Ora, nós não vamos na clínica de fertilização. Lá não tem óvulo, não tem um espermatozoide. Você não pode pegar um óvulo fecundado, colocar no útero de uma mulher. Será que para os espíritos seria difícil fecundar um óvulo em Maria? Bem, tem muita coisa aí que nós vamos deixar tempo, né? A ciência vai caminhando, nós vamos estudando e as coisas vão se esclarecendo. Eu vou aproveitar que a marreta do homem parou e que a cachorrinha está quase parando, para lembrar vocês, então, que há um filme aí, eu assisti ontem, talvez repita hoje, está aí nos pacotes aí dos streamings, né? Acho que eu vi no Netflix, não, acho que eu vi na HBO, é aquele canal A&E. Estava passando Inferno, um filme com Tom Hanks, que já passou várias vezes, está passando toda hora. Ele faz parte daquela trilogia O Código da Vinci, depois
Anjos e Demônios, depois veio Inferno. Acho que é de 4, 5 anos atrás, se eu não estou enganado, porque o tempo passa tão depressa. E eu estava assistindo Inferno ontem de novo, para lembrar de Dante Alighieri. Dante Alighieri, esse cidadão que está na capa desse livro de italiano, ele é considerado o pai da língua italiana, e um poeta, e um teólogo, e um escritor. Ele escreveu em versos, eu até coloquei aqui para vocês alguns versos da obra dele, Inferno. Mas ele não escreveu só essa obra, Inferno, ele escreveu também a Divina Comédia, que, aliás, todo mundo conhece, mas é a Divina Comédia. Mas é curioso que Dante Alighieri passou a história como o que melhor pintou o inferno. Porque ele... Dizem até que essa obra é mediúnica. Né? Ele se vê na companhia do seu mestre, Virgílio, que é um espírito lá do classicismo, né? Do início. É um dos pais da igreja, né? Virgílio. Vocês me corrijam, por favor. Mas Virgílio aparece aí como mestre do próprio Dante. Ele se refere a Virgílio como mestre. E na companhia de um morto, que é Virgílio, ele é levado para conhecer as profundezas do inferno. E ele chega à porta do inferno e vê como é que é lá. Puxa, ele vê aqueles que padecem e ardem no sentido aí de sofrer o seu remorso, o seu arrependimento, que são aqueles que provocaram violência, intriga, né? Os que eram adivinhadores e faziam mau uso seus dons, né? Das suas profecias. Aparecem também os invejosos, os intrigueiros, os maledicentes, e ele descreve figuras horríveis, jogadas no chão, rolando, sei lá. Ele descreveu o que nós espíritos chamaria de umbral. Mas eu evito falar em umbral, porque nós espíritos estamos fazendo do umbral o que os católicos fizeram do inferno. O umbral, na verdade, é uma região sombria cujos habitantes têm ideias, vibrações muito ruins. Porque são espíritos que estão sofrendo, assim como o Vale dos Suicidas. Vamos dizer que há muitos umbrais, então, fica melhor assim. Subplanos no mundo espiritual. Eu vou tentar ler aqui. Eu não aprendi muito italiano na vida, mas o Aschini pode me corrigir depois. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia, mossi il mio alto fattore, faceme la divina potestate, la somma sapienza, il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterni, ed io eternaduro, laziare ogni speranza, voi che interate. É a obra de Dante Alighieri, Inferno. E no filme, com Tom Hanks, interessante. Tom Hanks faz o papel do Dr. Robert Langdon, que é um estudioso, especialista em religião e está na Universidade de Cambridge. Ele é chamado para resolver o problema, decifrar lá o que encontraram lá. Encontraram um objeto que tem dentro dele um mapa do inferno segundo Dante. Mas esse mapa está adulterado e tem lá um código para ser decifrado. Porque é de um homem que tem uma tese lá de
jogar um vírus na humanidade através da água potável e fazer a população da Terra diminuir, porque, segundo ele, todo mundo que a Terra no futuro ia passar por uma grande catástrofe, iam morrer todos por falta de alimento. E ele queria, então, já começar a cortar a população desde já, matando alguns milhões. Claro, o bonito do filme está aqui o Dr. Langdon. Ele vai para Florença, ou Firenze, e lá ele anda na cidade de Florença, onde viveu Dante Alighieri, onde ele acalentou uma paixão platônica, né, por Beatriz, aquela que ele nem conheceu, mas ele amou Beatriz. Diz que até Beatriz casou-se depois. Mas Dante ali escreveu a Divina Comédia também, o Inferno, e depois, isso em 1260 e pouco, né? Ele é do período medieval. É um erro histórico querer colocar Dante como pertencente ao Renascimento. E Dante, como vocês podem ver aí, ele tem essa paixão por Beatriz, que nunca conhece, mas ele escreve a obra dele em versos, eu recitei alguns aí, descrevendo o inferno feio. Mas ele não descreveu o céu, curioso. E aí eu li também a Lewis que o espírito humano é engenhoso demais para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Isso porque ele, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias e não pode entrever as claridades celestes. Como é que seria o céu, então? Se o inferno é tão feio assim, como é que seria o céu? Ora, entre os vários mundos aí do firmamento, casa do Pai tem muitas moradas, né? Olha o que eu tirei lá do Evangelho no capítulo 3. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Poxa, imagine você no espaço, volitando, com a velocidade do pensamento, está num mundo, está no outro, está num, está no outro, vai à Terra, sobrevoa os oceanos, o mar, que nem um passarinho. Imagine, livre, consciência leve, sem a preocupação de que eu tenho que comer hoje, eu estou com fome, estou com sede, preciso dormir. Não, é espírito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só sem consolações, separado dos objetivos de sua afeição, geme sob a agressão dos sofrimentos morais, o justo, por sua vez, está junto daqueles que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Quem já leu sobre o Nosso Lar fica pensando, puxa, Nosso Lar até que é uma colônia boa para morar. Mas também é temporária, ninguém fica lá muito tempo. Fica o tempo suficiente para se preparar e reencarnar. O espírito só para de reencarnar quando ele não precisa mais das provas materiais. Aí ele vai habitar lá os mundos ditosos, felizes. Então, meus amigos, a gente poderia parar por aqui, né? O que eu quero que fique bem fixado na nossa mente e de todos é que a fé raciocinada é uma fé ainda mais forte. Você crê e sabe por que crê. Fala, não, eu estou sofrendo isso, por isso, por isso. Deus, eu sei. Então, você aprende a sofrer melhor. Saber sofrer. Agora, aquele que sofre e não sabe por que sofre, ele fica blasfemando. Ele põe a perder o sacrifício.
porque ele está tendo aquela prova difícil. Ele não se resigna, ele fica sempre revoltado, amargo. Por quê? Porque minha estrela não brilha. Agora, crer, sabendo por que crer, você não fala, você crê nisso? Você não fala, eu creio. Você fala, eu sei que é, porque é. Então, nós devemos, hoje, mais do que nunca, viver no bem, praticar o bem, não ficar em cima da moita. Ah, não fiz o mal, mas também não fiz o bem. Não, o bem que você deixar de fazer também vai lhe custar. Porque se você pode fazer, faça. Hoje, para terminar, nós estávamos ouvindo aí falar do Silvio Santos. Eu falei, puxa, esse homem, ele privou com a fortuna, ele viveu na fortuna, fez fortuna, foi trabalhador, fez fortuna. Mas o que é que se pode contar em favor dele lá no espaço? Agora que ele está chegando lá. E agora ele é um espírito como qualquer outro. O que morreu hoje, e que eu vi o cortejo acontecer agora há pouco, ele e Silvio Santos estão em pé de igualdade. O que é que vai diferenciar um do outro no além? Não será o mausoléu, que o do Silvio deve ser uma coisa muito bem elaborada num dos cemitérios lá da Zona Sul, dos Jardins, né? Mas somos todos iguais diante da morte. Então, o que é que se pode contar em favor dele? Muita coisa. Claro. Fazer a alegria das pessoas, dar dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer... Mesmo que tenha sido de uma forma até um tanto humilhante, joga o dinheiro para as pessoas se engalfinharem e pegar. Mas pode ter ajudado muita gente. E muitas pessoas virão recebê-lo. Silvio, vim aqui te receber no além. E te agradecer por aquele baú da felicidade. Eu pude comprar minhas coisinhas, meus eletrodomésticos. Eu vim te agradecer pelo dinheirinho que nós ganhamos lá no auditório. Eu venho agradecer pela alegria que você trazia na minha televisão preto e branco, que depois ficou colorida, que era de tubo, passou a ser de plasma. Eu ria com você, gostava de você, e isso é tudo, isso é muito bom. Mas tem mais. E o Teleton? O Teleton seria uma espécie de criança esperança do SBT, né? Também. Chegou alguém, levou algum auxílio a algum irmão mais pobre, isso vai contar. Família, ele como pai, como chefe de família, foi bom. Ele, como empresário, soube respeitar os seus funcionários nas suas empresas, lá no grupo SBT. Enfim, olha, é o que a gente pede pelo Silvio, pedimos para todo irmão que demanda a pátria espiritual. Que Deus leve em conta todo o bem que haja feito e que o receba no seu seio, na sua glória. Dá-lhe, Senhor, a este sim, espírito que está chegando e que o Brasil inteiro está homenageando e reverenciando. Dê a ele a alegria de acordar e despertar e, tomando consciência do seu novo estado, ele poder encontrar um outro colega aí da televisão, sabe lá quem? Ou então aquelas pessoas que eram do seu auditório, alguém que dividiu com ele lá o trabalho lá na Rádio Nacional, ou na rádio, ou na TV. Enfim, ele pode encontrar pessoas que ele tinha na Terra como grandes amigos, e ele surpreendentemente vai dizer, ué, mas você já morreu. Aí eles vão responder, você também, Silvio, você acabou de morrer. Ele vai falar, ai!
E é assim nós encerramos o nosso A Vida Continua. No jardim do paraíso, o pai Adão perdeu o juízo e confusão. A serpente malvada foi quem mentiu, e Adão a maçã engoliu. Eva foi feita da costela de Adão, quando ele dormia sem sentir no coração. Sonhos de amor, de fantasia e ambição, sem pensar que Eva seria traição. No jardim do paraíso, o pai Adão E assim, amigos, vamos nós encerrando até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Então, meus amigos, meu abraço, bom fim de semana, até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Até lá. Tchau.